Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Hoje temos connosco o historiador Bruno Cardoso Reis, que vai nos ajudar a fazer esta análise. Bruno Cardoso Reis, muito bem-vindo. Vamos começar por olhar para o ataque em Odessa, um ataque que aconteceu perto do Porto durante a visita do primeiro-ministro grego, sendo que sabemos agora também mais pormenores. Sabemos que, por exemplo, os mísseis caíram a cerca de 200 a 150 metros de onde estava Volodymyr Zelensky, também o primeiro-ministro grego, muito perto, portanto. A Rússia também já recusou, e Medvedev recusou, que este ataque tenha tido como alvo Zelensky. Pergunto qual é que é o impacto que este ataque tem, não só para a guerra em si, mas também para aquela que é a visão dos parceiros europeus e também da Rússia. Boa tarde. Bem, eu acho que, por um lado, mostra que a guerra continua e que as visitas dos líderes europeus, dos responsáveis europeus, de ministros, primeiros-ministros, etc., realmente implica alguns riscos, implica alguma coragem. Depois, é curioso, e acho que aí é revelador, mas enfim, da narrativa russa e depois dos seus ecos também em Portugal, daquelas pessoas cá que fazem eco, voluntário ou involuntariamente, da propaganda russa, vamos dizer assim, vamos ser claros, que passaram todos estes anos a dizer, bem, que sempre que há algum ataque russo em que morrem pessoas, em que morrem civis, em que se destrói alguma habitação, isso não tem tem a ver com, enfim, são os imponderáveis da guerra, tem a ver com as defesas antiaéreas ucranianas, há muita coisa que pode não bater certo, e portanto não há nenhuma razão para dizer que quando a Rússia arrasa completamente uma cidade e destrói completamente, que isso quer dizer que está a fazer ataques indiscriminados e que visam a população civil deliberadamente. É sempre culpa dos antiaéreos ucranianos e tudo isso. E, portanto, agora, a narrativa foi, bem, se nós quiséssemos acertar, acertávamos de certeza, porque a nossa eficácia é 100%, nós aqui, quando queremos atingir alguma coisa na Ucrânia, atingimos. Portanto, claramente há aqui um problema nesta narrativa. Portanto, esqueceram-se do que é que andaram a dizer durante todos estes 2 anos. Afinal, parece que quando a Rússia atinge um sítio, quer mesmo atingir. Dá para os dois lados, corra bem ou corra mal. Isso não é exatamente assim. Temos visto que a máquina militar russa está longe de ser 100% eficaz, tem tido grandes problemas. Eu quero acreditar que realmente a Rússia não visou deliberadamente no fundo, o presidente Zelensky, e sobretudo não visou o presidente Zelensky numa altura em que sabia que ele estava acompanhado pelo primeiro-ministro da Grécia, porque a Grécia, apesar de tudo, é um país membro da NATO, é um país membro da União Europeia, e realmente se houvesse um ataque dessa natureza e com esse tipo de resultados, enfim, com a morte de um chefe de governo de um país da União Europeia e da NATO, creio que isso provavelmente iria provocar uma reação forte da parte dos países europeus, ainda mais forte do que tem sido. Iria provocar um impacto a nível também internacional bastante significativo. A Grécia, por exemplo, é um país europeu, mas que até tem boas relações com a China. O Porto do Pireu, por exemplo, é um porto muito estratégico para a China. Portanto, quero acreditar que não tenha sido deliberado e, portanto, que o ataque sim visava Odessa. Possivelmente, quem fez o ataque não estava ciente que havia esta visita a decorrer nessa altura. Portanto, quero acreditar que tenha sido isso, embora não é de excluir que, apesar de haver essa visita, se tenha sido fazer o ataque, como eu digo, visando deliberadamente esses alvos. Isso já me parece bastante mais improvável. Também não se percebe porque neste momento, e sobretudo, se era para eliminar Zelensky, eu diria, escolhi uma altura em que ele não estava acompanhado por um visitante, que podia causar depois outros problemas, outros impactos negativos em termos diplomáticos, pelo menos em relação à Rússia. Certo. Bruno Cardoso Reis, vamos olhar aqui também para a notícia que chega hoje da Bloomberg, que diz que a União Europeia vai propor novas sanções contra a Rússia. Isto por causa da morte de Alexei Navalny. O que diz a Bloomberg é que o Bloco dos 27 vai impor sanções a 35 indivíduos e também a 2 entidades, sendo que entre essas 2 entidades estão as colónias penais IK-13 e IK-6, onde Navalny esteve preso. Estas sanções ainda são eficazes para a Rússia, em oposição à Rússia? Achas que esta morte de Alexei Navalny pode dar aqui um acelerar maior destas novas sanções? Bem, os problemas de base das sanções continuam, ou seja, por um lado, os países ocidentais querem sancionar a Rússia, fazer-lhe pagar um preço, afetar a sua economia, mas evitando um custo negativo para os próprios países ocidentais e até na medida do possível para a economia
a nível global, porque isso, no fundo, o objetivo das sanções é dificultar a vida ao outro lado e não a nós próprios. Portanto, isso põe problemas, por exemplo, quando se está a falar do mercado da energia, do petróleo e do gás, que são uma fonte crucial de dinheiro para o Estado russo, mas também são, obviamente, absolutamente cruciais para a economia mundial, são uma componente fundamental sempre que há problemas de inflação e, portanto, isso limita a possibilidade destas sanções. Este tipo de sanções são o outro tipo, portanto, isso são sanções mais genéricas a setores económicos, ao conjunto da economia russa, em que basicamente os países ocidentais assumem a ideia não é acabar com a economia russa de um momento para o outro. Aliás, sempre que comentámos aqui isto, fui chamando a atenção que não é assim que funcionam as sanções, mesmo quando funcionam bem, ou seja, demoram sempre tempo. A ideia aqui, no fundo, é aí, sobretudo, aumentar o custo para o Estado russo, reduzir os rendimentos. É verdade que o Estado russo continua a ter dinheiro para comprar armas e fazer funcionar a sua economia, mas, por exemplo, as estimativas, as últimas que vi, são que sem estas sanções, por exemplo, no setor da energia, a Rússia teria recebido já mais 100 mil milhões de dólares do que recebeu. Portanto, isso é muito dinheiro num contexto de uma guerra, não é? Teria certamente muito mais facilidade em adquirir equipamento eletrónico, chips, etc., que precisa para armamento mais sofisticado e que tem de ir procurar noutros sítios ou pagar a um preço mais elevado, demora mais tempo, é mais difícil. Portanto, é no fundo dificultar a vida. Estas sanções são sanções mais direcionadas, no fundo, para indivíduos, e a ideia é, no fundo, deixar uma mensagem política e criar algum tipo de sancionamento num contexto de um Estado autoritário em que as pessoas que violam a lei internacional, violam os direitos humanos, assassinam pessoas, ficam completamente impunes, não é? Portanto, isso é ao serviço do Estado e, portanto, não vai haver as consequências normais. E, portanto, isto, no fundo, é criar aqui algum mecanismo que lhes dificulta a vida, por exemplo, em termos de movimentos de capitais, utilizando o sistema SWIFT, por exemplo, em termos de viagens para países que, no fundo, fazem parte desta rede de sanções. Enfim, e se isso é eficaz ou não, cabe a cada um averiguar, ajuizar, ou seja, parece-me evidente que é insuficiente, não devia ser assim, devia haver uma punição muito mais severa, mas também não é completamente irrelevante e penso que passa uma mensagem importante, que é, nós sabemos quem é que são estas pessoas e não há aqui uma completa impunidade, pelo menos, em relação às suas ações de criminalidade de Estado, vamos dizer assim. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã. Tem nova edição depois do noticiário das 4 da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou o André Maia, até uma próxima.